olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à gravação da primeira parte do livro Não Me Abandone Jamais, do nosso curso Destravando a Redação da UERJ. Estou muito feliz por você estar fazendo essa leitura comigo, por você dar esse primeiro passo e tenho certeza que vai ser bem importante. Bom, para a gente começar essa primeira leitura, eu dou algumas dicas assim a vocês, para que a gente bata a meta de continuar com a leitura, terminar essa leitura em conjunto. É preciso que você tenha algumas coisinhas aí em mãos. A primeira coisa é um lápis ou uma caneta. Se você está fazendo essa leitura por PDF, vá sublinhando ali, tem alguns recursos nos leitores de PDF que fazem que te ajudam aí a fazer essas marcações no PDF. E se for no livro, você já de cara saiba que eu sou a pessoa que rabisca livro, que faz anotação, porque eu acho que isso traz novos insights, é excelente para releituras e tudo mais. Então, se você gostar de escrever com lápis, ótimo, use o lápis que você tiver aí. Se você gostar de escrever a caneta também, eu prefiro fazer a caneta porque o lápis com o tempo ele vai apagando, né? Então, se eu quiser ler esse livro daqui, por exemplo, a 10 anos, o lápis provavelmente vai estar manchadinho e tudo mais, e a caneta fica ali, né? Bem-vindos ao Destravando a Redação da UERJ. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Você escreverá um texto sobre o que é ser humano diante do caos. E eu vou te ensinar do zero como fazer isso. O que a banca quer de você é argumentação. Então, tenha uma alma de advogado e não deixe dúvidas diante da sua tese. Aqueles personagens, aquele livro, aquele autor não foram escolhidos à toa. Eu lerei com você essa obra maravilhosa até o final e todas as linhas argumentativas que ela pode apresentar. E é interessante a gente pegar livros depois de muito tempo lidos e olhar, né, o que a gente pensou naquele momento e qual foi o insight. E há livros que, enfim, são sempre novas leituras, né? Bom, comecemos então a nossa leitura do Não Me Abandone Jamais. A gente parte sempre da leitura para depois fazer os comentários. Então, eu vou fazer aqui com vocês como se eu estivesse fazendo uma leitura para mim mesmo. E quais são os meus comentários em voz alta, eu diria. E vamos começar aí. Não Me Abandone Jamais, Kazuo Ishiguro. E a gente vai falar sobre ele posteriormente, provavelmente nas aulas, mas vamos focar no texto aqui. Para Lorna e Naomi. Inglaterra, final dos anos 90, primeira parte. Bom, para quem tem essa edição aqui, ó, essa edição aqui,
da Companhia das Letras. A gente começa o texto de fato na página 9. Então é parte 1, capítulo 1, beleza? Como eu tenho alguns vícios de leitura, porque eu já li esse livro algumas vezes, a gente vai chamar essa personagem principal de Kathy H, mas chame de Cat H, Kate, enfim, não é isso que vai mudar a nossa percepção acerca do livro, beleza? Bom, vamos lá, capítulo 1, parte 1. Me chamo Cassie H. Tenho 31 anos e sou cuidadora há mais de 11. Tempo demais, eu sei, mas eles querem que eu fique mais 8 meses, até o fim do ano, o que dará quase exatos 12 anos de serviço. Sei que o fato de ser cuidadora há tanto tempo não significa necessariamente que meu trabalho seja considerado fantástico. Houve alguns ótimos cuidadores que receberam ordem de parar depois de 2 ou 3 anos apenas. E eu conheço pelo menos um que ficou os 14 anos completos, apesar de ter sido um desperdício total de espaço. Portanto, minha intenção aqui não é me vangloriar, mas não resta a menor dúvida de que eles estão satisfeitos comigo. E aí, dá uma sublinhada nesse eles, porque eles a gente ainda não sabe quem é. Esse pronome tá aqui como uma espécie de. Embora não seja um pronome indefinido, obviamente, ele é um pronome que não nos dá a exatidão de quem são essas pessoas. Que eles estão satisfeitos comigo e, de modo geral, não tenho do que me queixar. Meus doadores sempre foram muito melhores do que eu esperava. Todos se recuperaram com uma rapidez impressionante e quase nenhum chegou a ser classificado como agitado, nem mesmo antes da 4ª doação. Alguma coisa já nos parece estranha nesse primeiro parágrafo. 4ª doação, mas doação de quê? Quem são eles? Então, a gente está pensando aqui numa série de questionamentos não respondidos nesse primeiro parágrafo e que a gente vai tentar desvendar ao longo da nossa leitura. Muito bem, talvez eu esteja me vangloriando um pouco agora, admito. É que significa um bocado para mim poder dar conta direito do trabalho, sobretudo essa parte dos doadores, mais uma vez essa questão doadores, continuarem calmos. Desenvolvi uma espécie de instinto em relação a eles. Sei quando devo permanecer por perto, oferecendo consolo, e quando é melhor deixá-los em paz. Quando escutar o que tem para falar, e quando tão somente encolher os ombros e dizer-lhes que não se entreguem ao desânimo. De todo modo, não estou reivindicando nada de muito grandioso para mim. Conheço cuidadores que trabalham tão bem quanto eu e que não recebem nem a metade dos créditos. Se você for um deles, e aí a gente está falando sobre um interlocutor. Isso é importantíssimo, já dá aquela sublinhada, porque isso vai se manifestar em diversas partes do livro. E é legal que a gente já tenha uma noção acerca de quem é esse interlocutor. Mais uma pergunta aí, né? O que a gente pode pensar aqui é que esse interlocutor existe. Existe um você. Existe um pronome, existe alguém a quem ela está dirigindo essa fala. Quem é? A gente ainda não sabe. Mas vamos lá. Se você for um deles,
Entendo o motivo de possíveis ressentimentos em relação ao meu conjugado, né, o lugar que ela mora, onde ela mora, meu carro e, acima de tudo, ao fato de eu mesma escolher os que vão ficar sob os meus cuidados. Sem falar que eu sou de Revchen, o que por si só muitas vezes é suficiente para deixar as pessoas de mau humor. Elas dizem, a Kathy H, ela escolhe o pessoal a dedo e sempre da turma dela, gente de Revchen ou de algum outro estabelecimento igualmente privilegiado. Então, a gente já percebeu aqui que essa narradora, ela cresceu em um ambiente diferente de outras pessoas que fazem esses questionamentos a ela. Algum estabelecimento, então ela cresceu em um estabelecimento. Isso é o que o texto está dizendo pra gente até agora, né? Não é à toa que ela tem uma ficha excelente, isso que as pessoas diriam. Não sei quantas vezes já escutei isso e posso imaginar que você, mais uma vez, esse interlocutor, ouviu muitas mais. De modo que talvez haja um fundo de verdade aí. Mas eu não fui a primeira a poder escolher. E duvido que seja a última. De qualquer forma, já fiz a minha parte cuidando de doadores trazidos de tudo quanto foi lugar. Até eu terminar o meu serviço, não se esqueça, terei completado 12 anos. E só nos últimos 6 é que eles me deixaram escolher. Eles. E por que não me deixariam? Cuidadores não são máquinas. Sublinha isso, por favor. Nós tentamos fazer o melhor possível para cada um dos doadores, mas no fim o serviço é exaustivo. Paciência e energia têm limite e isso vale para todo mundo. De modo que quando surge a oportunidade de escolher, claro que você vai optar por pessoas semelhantes a você. Isso é natural. Eu não teria tido a menor condição de continuar fazendo o que faço durante tanto tempo se porventura deixasse de nutrir sentimentos pelos meus doadores em cada uma das etapas percorridas. Além do mais, se eu não tivesse obtido permissão de escolher, não poderia ter me aproximado de Ruth e Tommy depois de tantos anos. Não é mesmo? Então a gente já tem aí a delimitação de 2 personagens que serão fundamentais a essa narrativa. A gente essa marcação, né, depois de tantos anos, demonstra que de alguma maneira eles já se conheciam e que eles voltaram a ter contato depois de um determinado tempo. Nos dias que correm, claro, há cada vez menos doadores conhecidos, o que significa que na prática eu não tenho escolhido tanto assim. E como sempre digo, quanto menos a ligação existe com o doador, mais difícil fica fazer o serviço. Bom, portanto, mesmo que eu sinta falta de ser cuidadora, acho correto dar finalmente por encerradas minhas atividades no fim do ano. Ruth, por falar nisso, foi apenas a 3ª ou 4ª doadora que pude escolher. Já havia uma cuidadora designada para ela na época. E lembro-me que foi preciso uma certa dose de coragem da minha parte. Por que coragem? A gente sabe que essas 2 personagens já se conheciam, que é muito mais fácil quando ela já tem essa ligação com o doador, mas para cuidar da Ruth, ela precisou de coragem. Por quê? Mais uma pergunta, né? A gente vê que esse autor, ele traz uma série de questionamentos justamente para nos provocar,
para fazer com que a gente fique inclinado de alguma maneira a ter curiosidade acerca dessa narrativa. Que foi preciso uma certa dose de coragem da minha parte, mas no fim dei um jeito. E assim que a vi de novo, naquele centro de recuperação de Dover, nossas diferenças, ainda que não tivessem sumido exatamente do mapa, não me pareceram nem de longe tão importantes quanto tudo o mais. O fato de termos crescido juntas em Heilchen, o sabermos e nos lembrarmos de coisas que ninguém mais sabia, ou das quais ninguém mais se lembrava. Então a gente tem um teor de memória aqui, dá uma sublinhada e coloca aqui, ó, sublinha e coloca memória, que é uma palavrinha interessante para a gente pensar aqui nesse trecho. Foi dessa época em diante, imagino, que comecei a buscar doadores, pessoas conhecidas no passado, e sempre que possível de Heilchen, esse estabelecimento onde ela e a Ruth, até agora, né, nós sabemos, cresceram. Houve épocas no decorrer desses anos todos em que tentei esquecer Heilchen e me convencer de que não seria bom ficar olhando tanto para trás. É um trabalho sobre a sua visão de mundo e a grandiosa obra Não Me Abandone Jamais. Quando eu tive a loucura de ler o 1984 pelo Instagram, de graça para todo mundo, pela primeira vez, o pessoal falou: doida, total. Mas eu já tinha passado por outras leituras. A primeira vez que eu li o 1984, lá para aquele vestibular da pandemia, eu confesso que eu não entendi nada. Mas lendo com vocês, o negócio foi diferente. A minha vida é sobre resiliência, perdão, aprendizado, textos, sonhos, meus e de vocês, e o infinito. Vem estudar comigo, bem-vindo ao Destravando Redação da UERJ. Bom, em vários momentos eu vou falar a vocês, sublinhem aí e tudo mais, mas é porque eu penso que são trechos de fato relevantes à nossa leitura. E quando o trecho for assim, indispensável, eu vou falar: bota um post-it, estrelinha, marca com tudo que você puder marcar, porque é um trecho fundamental. Esse é um trecho fundamental a partir da lógica da memória. E aqui, isso vai aparecer pra gente. Então, a partir de agora, né? Houve épocas no decorrer desses anos todos em que tentei esquecer Heilchen e me convencer de que não seria bom ficar olhando tanto para trás. Porém, num determinado momento, simplesmente parei de tentar resistir. E isso teve a ver com um doador em particular, de quem tomei conta certa feita no meu 3º ano como cuidadora, com a reação dele quando comentei de que era de Heilchen. Ele tinha acabado de sair da 3ª doação, que não dera muito certo, e já devia saber que não iria se safar. Embora mal conseguisse respirar, me olhou e disse: Heilchen, aposto como era um lugar lindo. Na manhã seguinte, batendo um papinho na tentativa de distraí-lo daquilo tudo, perguntei de onde ele era.
o doador mencionou algum lugar em Dorset e sua expressão por debaixo da pele manchada. Manchada porque, como a gente está falando sobre esses doadores, doadores de quê? E ele tá com a pele manchada em virtude de quê? Passou a um tipo bem diferente de esgar. Foi então que caí em mim e percebi a vontade imensa que ele tinha de não se lembrar de nada. Esse é um curso também sobre criatividade, sobre a sua imaginação. E a partir da minha imaginação eu vou te mostrar como eu penso, como eu argumento e como eu, inclusive, viajo nos meus textos. O meu trabalho vai ser fazer você destravar de uma vez por todas a redação da UERJ. O seu trabalho vai ser se comprometer, cumprir todas as tarefas e sonhar muito alto, não desistir. No final das contas, é você e aquela página. Não importa se tem milhões de candidatos, é você escrevendo um texto. Portanto, escreva, 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 escreva. Escreva muito e pense que é o seu texto e não há ninguém naquela sala além de você. Tudo que ele queria era que eu falasse de Reichen. Portanto, durante os 5 ou 6 dias que se seguiram, contei-lhe tudo o que ele quis saber, enquanto do leito ele ouvia fascinado com um leve sorriso nos lábios. Falei dos nossos guardiões, das caixas com as coleções que eram guardadas debaixo da cama, do futebol, das partidas de rounders, do caminho estreito que contornava todos os cantos e recantos externos do casarão, do lago com os marrecos, da comida, da vista que tínhamos das janelas da sala de arte pela manhã, com os campos cobertos de bruma. Às vezes, ele me fazia repetir várias vezes, sem conta, me fazia repetir vezes sem conta a mesma coisa. Algo que, ao mencionar no dia anterior, voltava a ser alvo de perguntas, como se ele nunca tivesse escutado uma única palavra sobre o assunto. Era uma espécie de... Acho que a gente pode pensar nesse ouvinte ali dessa cuidadora como alguém que talvez tivesse um passado tão sombrio ou tão ruim, ou que estivesse passando por uma fase, por um momento, né? Esse momento pós-doação, tão doloroso, que as memórias que essa cuidadora traz a ele são memórias que ele, de alguma forma, tenta absorver. Vocês tinham um pavilhão de esportes? Quem era seu guardião predileto? De início, pensei que fosse apenas efeito dos remédios, mas depois me dei conta de que ele estava bem lúcido. Mais do que falar de Reichen, ele queria se lembrar de Reichen, como se Reichen tivesse pertencido à sua própria infância. Sabia que estava perto de concluir, de modo que me fazia descrever as coisas de forma que elas penetrassem de fato em sua lembrança. A intenção dele, talvez durante as noites insones, devido aos remédios, à dor e à exaustão, e aí a gente já consegue pensar nas causas, né, para ele fazer essas repetições bem, conforme eu já tinha comentado com vocês.
E aí dá uma sublinhadinha aí. Era tornar indistintos os contornos que separavam as minhas memórias das suas. Só então compreendi de fato quanta sorte tivéramos. Tommy, Ruth, eu. Na verdade, todos nós. Ainda hoje, dirigindo pelas estradas do interior, vejo coisas que me fazem lembrar de Reuschen. Às vezes, passando por um trecho sob neblina ou descendo a encosta de algum vale, ao divisar parte de um casarão ao longe e até mesmo quando vislumbro o desenho formado por um grupo de choupes plantados no alto de um morro, logo me ocorre pensar, talvez seja ali, achei o lugar, aquilo é Reuschen, só pode ser. Vejam que a ausência de pontuação aqui, ela é bem focada e bem proposital. Esse autor, bem como vários outros autores, lançou mão de um recurso que é bem conhecido na literatura, né? Que é a ausência de pontuação final. Quando isso pode ter várias motivações, mas nesse caso aqui, pensem só, conforme eu fui lendo e não tinha ponto final, era como se eu estivesse lendo de alguma maneira sem ar, ou esbaforida, ou de alguma forma que me deixasse cansada, assim, que eu fosse falando e fosse perdendo o ar. Esse é o efeito que se tem. E bem como essa personagem, essa narradora, ela vai contando pra gente. Quando ela pensa em Reuschen, ela tá dirigindo, ela vai tendo essas memórias e vai contando sobre essas memórias de uma maneira que a deixa sem ar, alguma coisa que tira de fato o ar e ela vai atropelando meio que as palavras, assim. Em especial, bom, depois percebo que é impossível e sigo adiante, com os pensamentos vagando por outras paragens, em especial aos pavilhões. Vejo-os por todo o interior, sempre erguidos ao lado de um campo de esportes. Pequenas construções pré-fabricadas, pintadas de branco, com uma fileira de janelas numa altura absurda, bem lá em cima, enfiadas quase debaixo dos beirais. Acho que eles devem ter construído um monte desses pavilhões nos anos 50 e 60, época em que muito provavelmente também construíram o nosso. Toda vez que passo perto de um, olho comprido para ele durante o tempo que for possível, e qualquer dia ainda vou causar um acidente por causa disso, mas não consigo evitar. Não faz muito tempo, eu rodava por um trecho deserto de Worcestershire. Nossa, deve ser um lugar bem interior da Inglaterra. E vi ao lado de um campo de cricket, tão parecido com o nosso em Reuschen, até que cheguei a fazer o retorno e voltar para dar uma segunda olhada. Adorávamos nosso pavilhão de esportes, talvez porque nos trouxesse à mente aquelas deliciosas casinhas que apareciam em tudo quanto era livro ilustrado quando éramos crianças. Lembro-me de nós, ainda nos anos júnior, implorando aos guardiões para que dessem a aula seguinte lá, e não na sala habitual. Mais tarde, quando cursávamos o Sênior 2, quando tínhamos 12 para 13 anos, o pavilhão se tornou nosso esconderijo predileto. Nosso e dos nossos amigos mais íntimos quando queríamos fugir de tudo e de todos em Reuschen. Vejam que esse lugar, né, essa estalagem ali, esse lugar onde essas crianças e mais tarde adolescentes moravam, é de alguma maneira duplamente identificado, né? Ela
quer encontrar esse lugar, ela quer voltar lá, ela tem memórias muito significativas lá, e a gente viu que esses dois outros personagens, né, o Tommy e a Ruth, também fazem parte disso. Ela fala que ela adorava o pavilhão de esporte, que quando ela era mais novinha, ela gostava de ter aula lá, mas chegou um dado momento que eles gostariam de fugir de tudo e de todos naquele lugar. Então, de alguma forma existiu uma virada de chave ali. O pavilhão era suficientemente grande para abrigar dois grupos distintos sem que um incomodasse o outro. No verão, um terceiro grupo podia ficar na varanda, mas o ideal é que você e seus amigos ficassem com um lugar só para si, de modo que era muito frequente haver discussões e empurra-empurra. Os guardiões viviam nos dizendo para agirmos com civilidade a respeito, mas na prática era preciso contar com personalidades fortes no grupo para ter alguma chance de conseguir exclusividade no pavilhão durante um terceiro ou durante um recreio ou um período livre. Eu própria não era do tipo franzino, mas desconfio que foi de fato graças a Ruth que conseguimos nos reunir lá com a frequência com que nos reuníamos. Em geral, não fazíamos mais que nos aboletar nas cadeiras e nos bancos. Éramos 5, 6 quando Jenny B ia junto e bisbilhotar sobre a vida alheia. Havia um tipo de papo que só tinha possibilidade de acontecer quando estávamos escondidas lá no pavilhão. Só então podíamos conversar sobre alguma coisa que estivesse nos preocupando, assim como também podíamos acabar as gargalhadas ou num arranca-rabo danado. Na maior parte das vezes, era uma forma de descontrair um pouco ao lado das amigas do peito. Nessa determinada tarde a qual me refiro agora, estávamos em pé sobre os banquinhos e bancos, amontoadas em volta das janelas altíssimas. Isso nos dava uma visão muito boa do campo de esportes norte, onde cerca de 12 meninos do nosso ano e do Sênior 3 se preparavam para jogar futebol. O tempo estava claro, mas devia ter chovido um pouco antes, porque me lembro da luz do sol cintilando na superfície da relva elameada. E aí, ela já começa a dar algumas características desse lugar, de como é esse lugar. A gente sabe que essa narrativa é uma narrativa que se passa na Inglaterra, então a gente pode ter ideias sobre o clima e tudo mais, mas até esse momento a gente não teve grandes detalhes sobre esse espaço. Até porque não é muito a preocupação desse autor. A estética do espaço não faz muito parte daquilo que a obra de fato se propõe a fazer. Mas ele não deixa de fazer essa descrição, não. Ele já falou, né, sobre a relva e tudo mais, falou sobre a estrada, e agora ele fala sobre o tempo, fala sobre a chuva, fala sobre esse tempo claro e tudo mais. Isso já nos dá uma imagem mais plástica daquilo que o autor está escrevendo ali. Bom, alguém comentou que não devíamos espiar daquela maneira tão óbvia, mas nós mal recuamos da janela. E então Ruth falou: ele não desconfia de nada. Olha só para ele. Ele de fato não desconfia de nada. Quando Ruth disse isso, olhei para ela em busca de algum sinal de reprovação ao que os meninos iriam fazer com Tommy. Mas no segundo seguinte, Ruth deu uma risadinha e falou: idiota. Percebi então que para Ruth e para as outras, qualquer coisa que os meninos resolvessem fazer não nos dizia respeito em absoluto. Nossa aprovação não vinha ao caso.
Estávamos reunidas em volta das janelas naquele momento, não porque ansiávamos por ver Tommy ser humilhado de novo, e sim porque simplesmente tínhamos ouvido falar do complô mais recente e sentíamos uma leve curiosidade de acompanhar a sua concretização. Naquele tempo, acredito que os alunos particulares dos meninos mal arranhavam a superfície das nossas preocupações. Para Ruth e para as outras, a distância entre eles e nós era enorme. E é bem provável que eu visse as coisas sob esse mesmo prisma. Ou talvez a minha lembrança, e aí mais uma vez, ok? Que tudo isso que ela tá contando aqui, ela tá contando num tempo psicológico, ela tá contando como um passado e tudo mais, e ela vai fazendo as suas intervenções diante desse passado, o que ela pensava e tudo mais. Mas a gente sabe que a memória ela é cheia de particularidades, né? E esse livro ele tem muito daquilo que a memória tem a nos oferecer. É, a memória talvez não seja a absoluta verdade. Enfim, vamos dar continuidade aí. Ou talvez essa minha lembrança esteja meio equivocada. Pode ser que, já na época, ao ver Tommy correndo pelo campo com aquela sua indisfarçável expressão de deleite no rosto por ter sido aceito de volta, prestes a participar do jogo que era tão bom, eu tinha sentido uma pequena pontada de dor. O fato é que me lembro muito bem de ter reparado na camisa que ele usava, comprada no bazar do mês anterior. Uma polo azul clara da qual tinha o maior orgulho. Lembro-me de ter pensado, o Tom é muito burro mesmo, vindo jogar futebol com ela. Vai ficar imprestável. E aí, então, como é que ele vai se sentir? Em voz alta, eu disse para ninguém em especial. O Tom está com aquela camisa, a polo preferida dele. Não creio que alguém tenha me escutado, porque estavam todas rindo de Laura, a grande palhaça do grupo, que imitava uma após a outra as expressões que surgiam no rosto de Tommy enquanto ele corria, gesticulava, gritava, chutava. Essa gradação aí dê uma circulada, né? Os outros meninos todos se movimentavam pelo campo naquele ritmo propositalmente lânguido de quem está fazendo o aquecimento. Mas Tommy, na sua emoção, e aí a gente já tem a primeira característica desse personagem, aliás, a primeira não, né? A segunda característica desse personagem, que é um personagem fundamental aí nessa obra. Ele é alguém extremamente emotivo, é alguém que coloca as suas emoções à frente da sua razão. Ela fala que ele gesticulava, gritava, chutava, que ele agia na sua emoção, que ele ia para esse campo de futebol com a camisa que ele mais gostava. Então, se ele ia se sujar e tudo mais, por que ele não ia vestido como os outros meninos, né? Enfim. Mas Tommy, na sua emoção, parecia já estar em plena partida. E eu então disse um pouco mais alto que da última vez. Ele vai ficar tão chateado se estragar aquela camisa. Então, a gente já consegue enxergar uma determinada intimidade, ainda que não recíproca, porque a gente não sabe se existe reciprocidade dessa intimidade nesse momento. Mas a gente consegue enxergar uma intimidade, um conhecimento que essa narradora tem diante desse personagem. Ela presta atenção nele, ela sabe o que ele gosta, ela sabe quais são as preferências dele, ela consegue identificar o humor, aquilo que o deixa triste ou feliz, enfim.
Dessa vez, Ruth me ouviu, mas deve ter pensado que eu estava fazendo algum tipo de piada, porque riu de um jeito meio forçado e logo em seguida fez algum gracejo. Àquela altura, os meninos já haviam parado de chutar a bola e estavam todos reunidos, imóveis no campo lameado, com o peito arfando para cima e para baixo suavemente, enquanto esperavam o início da escalação. Os dois capitães que surgiram eram do Sênior 3, embora todo mundo soubesse que Tommy jogava melhor do que qualquer um deles. Vejam que quem é a narradora, né? Quem está contando essa história? Em seguida, foi feita a primeira escolha e o vencedor encarou o grupo. Olha só para ele, falou alguém atrás de mim. Ele tinha certeza absoluta de que ia ser o primeiro escolhido. Olha só para ele. De fato, havia algo de cômico na expressão de Tommy naquele momento. Algo que fazia você pensar bem de fato se ele vai se comportar de forma assim tão tola. Então, bem feito. Ele merece o que está por vir. Os outros meninos fingiam não estar dando a mínima para o processo de escolha. Fingiam não se incomodar com os respectivos lugares na escalação dos times. Alguns conversavam baixinho com os colegas, outros reajustavam o laço dos cadarços e alguns apenas fitavam os pés, amassando o barro. Tommy, porém, olhava ansiosamente para o menino do Sênior 3, como se seu nome já tivesse sido chamado. Laura continuou seu teatro durante toda a escalação, imitando as diferentes expressões que passavam pelo rosto de Tommy. A animada ansiedade do início, a preocupação aturdida depois de 4 escolhas sem que seu nome tivesse sido chamado, a mágoa e o pânico quando começou a desconfiar do que estava de fato acontecendo. Eu, porém, não via muito bem o que Laura fazia porque estava vigiando Tommy. Só sei das palhaçadas dela porque as outras não paravam de rir e de incentivá-la a prosseguir. E então, depois de Tommy ter sido largado sozinho em campo, enquanto os outros meninos disfarçavam a risada, ouvi Ruth dizer: "Chegou a hora, segurem firme, 7 segundos. 7, 6, 5, ela nem precisou terminar. Tommy explodiu num berreiro infernal e os meninos, que já então riam abertamente, começaram a correr na direção do campo de esportes sul. Tommy deu alguns passos atrás do bando. Difícil dizer se um instinto lhe dissera para ceder ao ímpeto e sair em perseguição raivosa, ou se havia entrado em pânico por ter sido deixado para trás. De um modo ou de outro, estacou logo em seguida e ficou ali fuzilando os jogadores com os olhares irados, o rosto escarlate, vermelho, né? Depois começou a berrar e xingar, uma barafunda incoerente de palavrões e insultos. Já tínhamos assistido a suficientes acessos de Tommy, àquela altura, de modo que descemos aos nossos banquinhos e nos espalhamos pelo salão. Tentamos conversar sobre outras coisas, mas Tommy não parava de fazer escarcéu lá fora, e apesar do esforço inicial para ignorá-lo, com algumas reviravoltas de olho, ao fim e ao cabo, é provável que, bem uns 10 minutos depois de descermos dos banquinhos, estávamos de volta às janelas. Não dava mais para ver os outros meninos e os comentários de Tommy já não eram endereçados a ninguém em particular. Ele se limitava a rugir e agitar os braços para lá e para cá, para o céu, para o vento, para o mourão de cerca mais próximo. Laura disse que talvez estivesse ensaiando o seu Shakespeare. Ou uma outra chamou a atenção para o jeito como ele erguia um pé do chão, apontando para fora, feito um cachorro fazendo xixi.
Na verdade, eu já tinha reparado nesse movimento dele, mas o que me preocupava era que toda vez que ele batia o pé, respingava barro na canela. Pensei outra vez em sua preciosa camisa, mas havia uma boa distância entre nós e não dava para eu ver se ela também estava muito salpicada de barro. Imagino que seja meio cruel, Ruth disse, o jeito como eles provocam o Tommy, mas a culpa é toda dele. Se aprendesse a manter a calma, todo mundo deixaria ele sossegado. Eles continuaram a provocá-lo do mesmo jeito, disse Hannah. O Graham Kay é tão enfesado quanto o Tommy, mas isso só faz as pessoas tomarem um maior cuidado ao lidar com ele. As pessoas pegam tanto no pé do Tommy porque ele é um vadio. Logo depois, estavam falando todas ao mesmo tempo, comentando que Tommy nunca nem tentava ser criativo. Que ele não apresentara nada para a permuta de primavera. Desconfio que àquela altura, a verdade é que todas nós torcíamos em segredo para que algum guardião aparecesse e tirasse Tommy dali. Embora não tivéssemos participado daquele último plano para irritar Tommy, havíamos ocupado nossos assentos na primeira fila da arena e estávamos começando a nos sentir culpadas. Entretanto, não houve nem sinal de guardião, de modo que continuamos a desfiar motivos para explicar por que Tommy merecia tudo o que lhe acontecia. Porém, na hora em que Ruth olhou o relógio e disse que, embora ainda restasse um tempinho, seria melhor voltarmos, ninguém levantou objeções. Tommy continuava a plenos pulmões quando saímos de lá. O casarão ficava à esquerda e uma vez que ele se achava parado no meio do campo, bem na nossa frente, não havia necessidade de passar perto. Mesmo porque ele estava de costas e, pelo visto, nem se dera conta da nossa presença. Eu, porém, enquanto minhas amigas seguiam contornando o campo de esportes, fui me desviando na direção dele. Sabia que elas ficariam intrigadas, mas continuei indo. Mesmo quando escutei a voz de Ruth me dizendo, num cochicho urgente, que voltasse. Desconfio que Tommy não estava acostumado a ser interrompido durante os seus acessos, porque a primeira reação dele quando me aproximei foi olhar fixamente para mim durante 1 segundo antes de retomar o berreiro. Era como se estivesse interpretando alguma coisa de Shakespeare e eu tivesse entrado no palco durante a apresentação. Mesmo quando falei, Tommy, sua camisa é boa, você vai estragar ela toda. Não obtive o menor sinal de que havia me escutado, de modo que estendi a mão para tocar seu braço. Mais tarde, as outras meninas diriam que ele tinha feito de propósito, mas eu tinha certeza absoluta de que não fora por querer. Seus braços continuavam se agitando para lá e para cá e não havia como ele saber que eu iria tocá-lo. De todo modo, ao erguer o braço, ele empurrou minha mão para o lado e me atingiu na lateral do rosto. Não doeu nada, mas deixei escapar uma exclamação de surpresa, assim como a maioria das meninas. Foi nesse momento que Tommy finalmente se deu conta de mim. Das outras meninas, de si mesmo, do fato de estar ali no meio do campo se comportando daquela maneira, e me olhou com uma expressão meio idiota no rosto. Tommy, eu disse, com bastante severidade, tem barro na sua camisa toda. E aí? Ele resmungou. Mas, mesmo enquanto pronunciava isso, baixou os olhos, reparou nos salpicos marrons e, por pouco, não soltou um grito de alarme. Foi então que reparei na expressão de surpresa estampada em seu rosto,
por eu saber de seus sentimentos pela camisa polo. E aí, dá uma sublinhada, porque eu saber sobre os seus sentimentos. Então, de alguma maneira, ele sabe que ela tem um determinado cuidado, que ela nutre esse determinado cuidado e ela também sabe. Pelo menos ela sabe no momento que ela está contando. Não fique preocupado com o barro, eu disse, antes que o silêncio se tornasse humilhante demais para ele. Isso sai. Se não conseguir tirar você mesmo, leve para Miss Jory. Ele continuou examinando a camisa, depois disse mal-humorado. Além do mais, isso não é da sua conta. A impressão que eu tive foi que Tommy se arrependeu na hora desse último comentário. Ele me olhou todo encabulado, como se esperasse de mim alguma palavra de conforto. Mas eu tivera uma dose mais que suficiente de Tommy para um só dia, sobretudo com as meninas me vigiando. E até onde me era dado saber, com uma quantidade bem maior de gente me espiando das janelas do casarão. De modo que dei as costas com um gesto de pouco caso e fui para perto das minhas amigas. Ruth pôs o braço em volta dos meus ombros quando nos afastamos. Pelo menos você conseguiu fazer com que ele baixasse a bola. Você está bem? Criatura mais louca. Bom, terminamos aqui o nosso primeiro capítulo da primeira parte de Não Me Abandone Jamais e até o próximo capítulo.